quem está nos acompanhando, quem está participando, pode mandar perguntas sobre esse nosso tema, que é ser estudante em tempos de pandemia, apoio psicopedagógico para conviver com o novo normal. Pode mandar no chat as perguntas. Nossa anfitriã, Gabriela Silveira, está a postos para receber todas as perguntas e nos passar. Queremos que vocês participem, porque não tem jeito de a gente fazer uma webinar do NAP com essas pessoas maravilhosas, Sérgio Domingues, Carolina, que está participando conosco, tem que ser interativo, não é? Então vamos participar. Sérgio, boa tarde, querido. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana Paula, né? Obrigado pelo convite para fazer esse webinar, falar um pouquinho do nosso trabalho no NAP e desse exercício que a gente tem realizado de desenvolver um caminho, né, nessa grande novidade, nessa grande problemática que se apresenta diante de nós no momento. Ana? Sérgio, então nós tínhamos pensado, né, em falar um pouquinho. Me ouve? Te ouço. Você está me ouvindo? Sim. Ah, sim. Eu caí aqui um pouquinho, mas caí, mas passo bem, como diria Bruno Cury. E a internet aqui em Viçosa hoje está um pouquinho instável mesmo. Tivemos algumas reclamações aqui no WhatsApp e se cair um pouquinho, a gente volta. Sérgio, hoje a nossa conversa está muito ligada ao novo, né? Porque nós estamos vivendo num cenário novo mesmo. Que a pandemia nos impôs um ritmo de vida bastante diferente do anterior, né? E como isso impacta assim, na vida do nosso estudante? Bom, como toda grande novidade, né, isso sempre atrapalha substancialmente as nossas rotinas, e de um modo muito significativo, porque a gente tem percebido que essa experiência de isolamento social tão intenso quanto a gente tem vivido nos dias atuais, isso é absolutamente desconhecido, é mais do que uma novidade, né, é uma nova realidade. Então, uma das questões que tem me chamado a atenção nos vários diálogos que a gente trava com as pessoas, com os estudantes, né, de graduação e também estudantes de pós-graduação da Unipsos, o que tem me chamado a atenção é o conjunto de discursos, né, a quantidade de assunto que se fala, a quantidade de opiniões que as pessoas apresentam. E a minha preocupação hoje é que a gente possa analisar as narrativas que têm sido construídas. Então, vou entender que narrativa como um conjunto de discursos, né? Discurso é o meu discurso, o seu discurso, o discurso do colega. Há também uma grande narrativa com a qual se deve ter cuidado nos dias atuais, nesse momento da pandemia e do isolamento social, que é uma narrativa que eu considero paradoxal. De um lado, uma narrativa de nós vamos fazer tudo, nós vamos aproveitar todas as lives, nós vamos aproveitar todos os minicursos, a enxurrada que a maioria de vocês deve estar acompanhando de ofertas, de curso EAD, de minicurso, convites para participar das mais variadas coisas, inclusive das lives dos cantores, enfim, tudo aquilo que a internet nos possibilita. Mas, de outro lado, existe uma outra narrativa, e por isso paradoxal, que é uma narrativa de um certo uma dimensão do espaço da vida, uma narrativa de envelhecimento, de depressão, de sintomas relacionados aos transtornos psi, de ansiedade, depressão e outras coisas mais. Então a gente tem que ter o cuidado de não embarcar em nenhuma narrativa pronta. A gente deve respeitar o nosso discurso próprio e encontrar um meio caminho, ou seja, não há necessidade de se fazer todas as coisas, todas as rotinas, todas as ofertas não precisam ser acolhidas. E, de outro lado, é necessário também não deixar as coisas esmorecerem ao extremo, ou seja, a gente não perder também o foco do nosso dia a dia. Então, eu entendo que não dá para manter tudo em altíssimo nível de produtividade, nós fomos obrigados a parar, mas é também importante que a gente não embarque na narrativa
catastrófica de tudo está acabado, porque também não é verdade, né? Haverá um mundo após o fim da quarentena e após a superação aí desse vírus tão devastador. Ana, não te escuto. Estava desativado o meu áudio. Enquanto coordenador do NAP, da Univiçosa, Sérgio, você tem contato com nossos estudantes, né? Um contato diário, contato com os anseios, dúvidas, com desafios dos nossos estudantes. Em linhas gerais, assim, para a gente entender o que mais comumente é relatado no nosso regime, né? Que é o presencial, e agora o que muda com o nosso regime remoto temporário. Bom, acho que o primeiro ponto é que a gente precisa entender todo esse discurso, toda essa narrativa sobre o momento atual, para que a gente consiga se posicionar sem excessos. É o passo número 1. O passo número 2, para que eu entenda, né, para que a gente possa então lidar com tudo isso, é entender o papel do estudante nesse novo contexto. O regime especial ele foi um caminho possível para a gente poder continuar o semestre, mas ao mesmo tempo ele traz, no meio de um processo educacional, a mudança da posição do estudante. Então, esse estudante que originalmente ele tem uma sala de aula, um tete-a-tete, ele vê o professor face a face, ele está ali escutando, anotando, participando, de repente esse estudante ele é alçado a um protagonismo que difere da nossa rotina comum, da nossa rotina anterior. Então, nesse momento, a posição mais delicada para o estudante é justamente essa posição de mudança, de alguém que recebe informações e lida, né, com as informações, para alguém que, nesse momento, ele recebe, mas ele mais que nunca trabalha ativamente na construção do conhecimento. Então, à medida que um professor planeja uma aula, mas não há a exposição, como a gente faz ao vivo, o que vai acontecer então? É que a gente vai ter uma mudança de postura e esse estudante que comumente espera o primeiro passo do professor, ele vai precisar atuar juntamente com seus professores ativamente na construção do conhecimento. Conjuntamente com isso, é claro, há todo um processo de mudança de rotina, inevitavelmente. Então, também é importante que a gente consiga manter alguma rotina de estudos para que, se então, consiga, aos poucos, lidar com esse novo papel. Está aí apresentado e isso acontece no que diz respeito ao estudante, mas isso também acontece no que diz respeito aos professores alçados agora a novos papéis, lidando com tecnologias que lhes eram inéditas, né, e que precisam se adaptar também a uma nova forma de compartilhamento de saber e conhecimento. Então, eu vejo por esse prisma e o prisma do isolamento social, né? Estudar sozinho é bem mais complicado do que estudar em coletivo numa sala de aula. Então, me parece que esses são alguns dos grandes desafios que os nossos estudantes têm enfrentado, né? Há um esgotamento muito grande, porque nessa condição aqui, por exemplo, né, de acompanhar vocês, eu vou mexer aqui no celular, por exemplo, nessa condição de acompanhar a discussão, olhando uma tela, seja a tela de um telefone celular, e vejam vocês, hoje estava tudo programado para usar um computador, de repente eu tive que passar para um telefone. Isso muda completamente a dinâmica de interação, isso muda o layout, isso traz a questão do imprevisto. Então, o imprevisto não foi só a quarentena ser iniciada lá no dia 16 de março, mas todo dia nós temos imprevistos, mas é importante lembrar, estes imprevistos, eles são parte da vida, mesmo antes da quarentena. É porque em sala de aula, na nossa rotina, a gente está acostumado com um tipo de imprevisto. Um cabo que não liga direito no data show, um professor que se atrasa um pouco, um professor que adoece, quando você precisa faltar por questões variadas, quando a aula não é boa, pura e simplesmente porque aquela aula não foi boa, e às vezes isso acontece também, né? Agora, há que se abrir também como se fosse um balãozinho aqui para a gente lembrar que
o processo de ensino-aprendizagem também é um processo afetivo. E, às vezes, muito daquilo que a gente confronta como dificuldade, como uma problemática do momento atual, tem que ver com aspectos didáticos, mas tem que ver também com os nossos afetos. É mais difícil aprender quando a gente está passando por dificuldades emocionais. Então, eu entendo que esse é o mapa que a gente tem traçado, né, para entender o momento atual do estudante e do professor e como então, o NAP pode trazer propostas. A primeira delas é uma reflexão sobre esse momento de mudança. Né? Dizer, bom, tudo isso é novo, nós não temos um discurso e uma narrativa pronta, nós estamos construindo um caminho possível. Então, é por ali que estamos indo. Nessa construção, Sérgio, nós sabemos a importância do atendimento psicopedagógico, né? Que nós sabemos a importância dele presencial e agora remotamente nesse novo, eu imagino que seja realmente muito importante. E o NAP tem feito nesse período de distanciamento algumas ações, né? Traçado algumas estratégias, não é mesmo, Sérgio? Exato. Bom, uma das primeiras atividades que eu tive assim que nós entramos em quarentena foi uma reunião, né, com a equipe do NAP, a Larissa, o Cláudio, a Caroline e a Tânia, que é a psicóloga do setor, para que nós então conseguíssemos pensar a partir daquele momento o que seria então, né, isso ainda em março, o que seria possível ser feito. Então nós optamos por um canal mais imediato de comunicação, que é o Instagram. O NAP tem um Instagram já há alguns anos e o direct do Instagram é um caminho assim de rápida comunicação, né? Além do e-mail, né? O nap@univicosa.com.br. E à medida que as pessoas vão entrando em contato conosco pelo Instagram, nós vamos passando contatos via WhatsApp para que façam primeiro um acolhimento, avaliada a necessidade, enfim, a demanda que o estudante apresenta, em seguida iniciado um trabalho, seja de orientação de estudos, seja um trabalho mais clínico. Eu vou passar em seguida para a Caroline, que é uma das estagiárias do NAP, mas antes eu queria fazer um comentário de que, nesse momento, o NAP ele não tem se preocupado em ter fórmulas prontas para resolver um problema inédito. Isso seria pretensioso. Partimos, nesse momento, do ponto de vista do seguinte: é necessário, antes de qualquer coisa, que a gente aposte na construção de seres humanos. Então, nosso apoio ele já não é mais para aquisição de habilidades e competências técnicas exclusivamente. Elas ainda são necessárias, mas nesse momento a nossa preocupação, e isso será a pauta do nosso trabalho, a bandeira do nosso trabalho nos próximos anos, será também a construção de habilidades interpessoais. Porque, de fato, na minha concepção, são as habilidades interpessoais, as competências humanas que têm possibilitado algum recurso para que a gente supere e suporte o período do regime especial imposto pela quarentena desse vírus devastador aí, que é o Covid-19. Então, queria que a Caroline comentasse um pouquinho, ela que está na linha de frente, junto com o Cláudio, né, junto aí com Tânia e Larissa, fazendo esse trabalho de acolhimento, passasse um pouquinho para nós aí, nas suas próprias palavras, o que tem sido realizado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Conta para nós aí, Carol. Oi, gente. Eu já tinha me apresentado antes, né? Mas algumas pessoas entraram aí depois. Eu sou a Carol, estagiária lá do NAP. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Você libera aí para mim, Ana. Carolina, boa tarde. Estou liberando aqui, só um segundo. Confere se foi, por favor. Ainda não. E agora, Carolina? Não. Tá, peraí. Carol, você quer me mandar esses slides e eu compartilho aqui para você? Você pode ir falando, me mandar eles e eu compartilho para você, se você preferir.
Pode. Se não tiver como, não tem problema não. Eu vou falando aqui, era só para dar um apoio mesmo para o pessoal conseguir visualizar. Mas não tem problema não. Eu vou abrir aqui só um minuto. Pessoal, já adianto que como nós tivemos algumas questões técnicas aí, eu vou enviar aqui no chat para a gente seguir a nossa conversa. Com 40 minutos a reunião se encerra automaticamente, mas uns 3 minutinhos antes eu aviso para todo mundo clicar nesse novo link que eu vou enviar aqui no chat agora, para a gente seguir a nossa conversa. Eu já enviei no chat. Se alguém não tiver visualizado, só mandar aí que eu envio reservadamente. Tá bem? Daqui a pouquinho a gente muda de sala, quando a reunião estiver quase finalizando. Ana Paula, aproveitando aqui o ensejo, enquanto a Carol está articulando ali para comentar um pouquinho das nossas atividades, né? Acho importante ressaltar, primeiro, a abertura e ainda a possibilidade, né? A gente está com uma disponibilidade de acolhimento ainda conseguindo atender os estudantes, a gente não está com a nossa agenda cheia, e ao mesmo tempo a gente tem percebido gradualmente um incremento dessa procura, principalmente nos momentos em que a gente tem conseguido falar com esse público, tem conseguido participar das salas de aula, né, em momentos que os professores nos trazem esse convite. Então, queria destacar aqui a Vanderlei, a gestora da Engenharia da Computação, foi pioneira nessa proposta de trazer o convite para que a gente pudesse, então, falar com os alunos, né? Eu tenho feito esse movimento de aluno falando com aluno. Eu acho que isso é importante. A gente está diante de um contexto, quando a gente fala de apoio psicopedagógico, nesse novo mundo, né? Nesse novo normal, na verdade, a gente está mesmo abrindo espaço para conversar sobre algo que a gente não conhece, esse novo normal. Na verdade, é um termo que tem sido utilizado com certa frequência nos últimos dias, mas ele basicamente é um conjunto de incertezas, um rol de especulações e que nos coloca numa condição que nós conhecemos, que é a condição da angústia, da incerteza. O que tem sido difícil, me parece, nesse período de regime especial, não é nem uma questão de didática ou metodologia de ensino, mas principalmente a angústia provocada pelas incertezas todas às quais estamos expostos rotineiramente. Então, eu acho que isso é importante ser destacado, porque quando a gente fala em apoio psicopedagógico, basicamente é aquilo, é um apoio voltado para que as pessoas possam ter um lugar de pega, um laço social, um vínculo social, né, frente a todas as incertezas e a angústia derivada dessas incertezas. De fato, se nós analisarmos as questões cuidadosamente, não há um novo normal nos esperando depois. O que existe é um mundo a ser vivido, e essa construção que virá após, ela será feita por nós mesmos. Né? O mundo tal qual o conhecemos estava razoavelmente pronto quando nós nascemos. A maioria dos jovens, aí, especialmente os nativos digitais, já nasceram acessando tecnologias que para a geração e para as pessoas mais velhas, ainda mais experientes do que eu, eram impensáveis. Né? Então, esse mundo que já estava mais ou menos configurado para essa geração, ele torna-se um mundo diferenciado e a gente vai precisar lidar com essa possibilidade de construção. Então, onde também há muita angústia diante da incerteza, há a possibilidade de construção de um novo caminho, né? Mas, enfim, deixa eu ver se a Carol conseguiu abrir o seu slide aí. Carol, conseguiu? Não deu para compartilhar aqui, não, mas eu vou citar. Eu acho que vai ser bem breve, eu acho que não vai ser fácil de entender. Eu vou falar rapidinho, acho que já dá um nervoso quando a gente vê o cronômetro ali em cima, né? Falta 10 minutos para a reunião acabar. Carol, eu vou te interromper um pouquinho. Pode ficar tranquila que faltando uns 2 minutinhos eu te interrompo de novo. Você não fique brava comigo. Passa para outra sala. Não precisa se preocupar. Explica para a gente tudo que você pensou, por favor.
tá? Mas é bem breve mesmo. Eu vou falar dos serviços que a gente oferece lá no NAP, mais especificamente do atendimento psicopedagógico. E aí a gente tem, assim, dividido em 9 tópicos os tipos de atendimento que a gente oferece, e eu vou citar cada um. Bom, o primeiro aqui é a orientação de estudos, que é o que a gente conhece como planejamento de estudo, um planejamento de horário, um planejamento de rotina, que a gente faz individualmente e personalizado de acordo com a necessidade do aluno. A gente também, lá no NAP, a gente faz treinamento de habilidades sociais. Oferecemos também oficinas de apresentação de trabalho, que é desde o momento de montar slide até o momento de apresentar o trabalho, né? A melhora da oratória, enfim. Nós também elaboramos melhores estratégias de aprendizagem, entender que cada pessoa aprende e entende de um jeito, então a gente oferece serviços voltados para isso. A gente também busca no desenvolvimento de leitura com compreensão, porque, né, uma coisa é ler, outra coisa é ler e entender, né? Então a gente está ali junto com o aluno para que ele entenda o que está sendo escrito em textos científicos, que a gente vê muito na faculdade, né, desde o início da graduação, e produzir também textos científicos, que a gente precisa desde do início até o momento que a gente vai concluir o nosso curso. Então, a gente apoia o aluno na escrita de TCC, na escrita de artigo científico, nós também oferecemos esse serviço. Nós também ajudamos no desenvolvimento de regulação emocional, desenvolvimento de competências voltadas para a autonomia do aluno e também no desenvolvimento de recursos técnicos voltados para a educação inclusiva. Então, é basicamente isso. E precisamos, pode contar com a gente, né? Carol, opa, deixa eu voltar. Carol, super obrigado pelas observações sobre o trabalho que a gente historicamente tem desenvolvido, né, no NAP. E agora eu acho que esse trabalho ele é acrescido de uma questão que é a seguinte, e é uma questão que eu acho que todo estudante deve se colocar no momento, que é qual é a relação dele com a profissão que ele escolheu, qual é a relação dele com o conhecimento, ou seja, qual é o olhar que ele tem sobre seu processo de escolha. Porque o que nós entendemos como novo normal é precisamente, tem aqui uma questão, desculpa, nós entendemos como novo normal é justamente um leque de possibilidades, né, é uma abertura para a construção, e isso vai demandar de nós uma capacidade reflexiva, né, muito significativa, ou seja, vai ser necessário que a gente saiba não apenas reproduzir modelos já existentes, mas inovar. E eu entendo que o ponto de saída, o pivô dessa inovação, ele é justamente as habilidades interpessoais humanas. Por isso é importante se destacar a questão da regulação emocional. É precisamente por esse prisma da regulação emocional que a gente entende que nós teremos condições de responder a essas perguntas. Como enfrentar o desconhecido, qual é a minha relação com o meu curso, qual é a relação que eu tenho com o meu processo de aprendizagem. Eu acho que essa quarentena traz para nós, que o regime especial deixa muito claro, é que o compromisso de aprender ele precisa ser assumido de um lado pelo estudante, ao passo que o compromisso de ensino precisa ser alinhado com esse compromisso de aprender. Então, é uma via de mão dupla que, na minha concepção, se fortalece firmemente à medida que nós temos avançado nas semanas, né, uma após a outra, com essas novas tecnologias e esses novos modelos de transmissão de conhecimento e todos os percalços que a gente tem, né? A tela que não compartilha, uma conexão que cai. Hoje mesmo tivemos vários problemas aí em Viçosa com conexão, então é um desafio que tem sido posto para nós todo dia.
e que basicamente a gente precisa lembrar que não é culpa de ninguém. O grande ponto também é esse, né? Esse novo normal é um novo normal que foi causado por um fator da natureza, por um vírus, né? Agora, o que será construído, sim, esse será um produto humano, né? E eu entendo que é aí que entra o papel da universidade, fomentar a reflexão crítica, a formação das pessoas, formação humana, formação técnico-científica, para que a gente possa caminhar nessa direção aí do chamado novo normal, né? Seja lá aquilo que a gente construir e vá ter esse nome, né? E aí, Ana Paula, como é que nós estamos de tempo na nossa reunião? Você vai me avisar, mas o meu mecanismo de aviso, meu mecanismo de transmissão é o mesmo. Vindo preparado. Temos 2 minutos. Acho que já podemos trocar de sala. Vamos para a nova sala para a gente continuar conversando. Ainda vamos falar sobre a adaptabilidade, uma palavra difícil, a Vanderleia colocou aqui para mim. Obrigada, Vanderleia. Vamos falar sobre esse novo normal um pouquinho mais, sobre o NAP também mais um pouquinho, né, Sérgio? Dar os contatos, vamos ver o que a gente pode fazer nesse período. E o NAP vai dar várias dicas. Adoro as dicas do NAP. As dicas do NAP estão nas nossas redes sociais. Ótimas dicas, orientações do NAP. Orientações muito úteis agora nesse período de pandemia. Não só para os estudantes, mas para nós, colaboradores também. Como trabalhar no home office, né? A melhor maneira de se organizar. Foram dicas valiosíssimas que tivemos do nosso núcleo de apoio psicopedagógico. Oi, Sérgio. Consegui voltar, minha gente. Depois de uma luta. Sérgio, falava aqui das suas dicas, das dicas do NAP que nós recebemos, né? O Cláudio mandou aqui no chat na nossa outra sala. Pedi para ele mandar aqui também. São dicas muito valiosas nesse período, né? Essas orientações de estudo que apesar do nosso tema hoje ser os estudantes, né? No período de pandemia, são dicas muito válidas para os colaboradores também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas dicas de estudo, Sérgio. Sim. Bom, na verdade, o que a gente tem preconizado, né? A Vanderleia trazer essa questão ainda, era da adaptabilidade. E aí entendo isso como algo que já pertence à nossa cultura e algo que a gente pretende continuar nesse novo momento, que é a adaptação do ensino às características e às necessidades do estudante. O NAP tem feito isso ao longo do tempo e agora mais que nunca a gente precisa fazer esse trabalho. Antes, a adaptação ela é específica ao estudante, ou seja, a gente tinha aplicação de provas individuais, nós tínhamos todo um cuidado de auxiliar o estudante a criar uma rotina, né, a não procrastinar, a fazer uma divisão. A gente utiliza muito uma técnica já clássica chamada Pomodoro, que é que você estuda a intervalos de tempo regulares. Então, você vai estudar 45, 50 minutos, fará uma pausa. Isso é super assim, efetivo para a aprendizagem. Essas adaptações já são consolidadas no nosso dia a dia. Entretanto, é importante agora, nesse momento, pontuar o seguinte. Temos as adaptações relacionadas às tecnologias e ao novo contexto no qual a gente está em casa. Então, a gente precisa criar, eu não vou dizer uma rotina estática, mas volto a dizer da questão das narrativas. A gente precisa criar algum tipo de cotidiano que nos possibilite lidar com essas tecnologias sem grandes estresses. A dificuldade que é você não perceber as expressões humanas. Você já tem estudos demonstrando uma fadiga gigantesca, porque tanto você vendo o professor da aula, quanto o professor dando aula, você não consegue ter acesso a todas as informações de leitura corporal que são da nossa natureza humana, são habilidades que nós temos enquanto seres humanos para entender um pouco o que as pessoas querem dizer. Então a gente está passando por um período de ajuste, adaptação. Esse lado tecnológico ele tem que vir acompanhado de um trabalho com as emoções,
tem que vir acompanhado de respeito ao tempo de lazer. Muita gente transformou o seu quarto, o seu espaço pessoal, em espaços de estudo e trabalho. E nós sabemos que isso foi uma necessidade do momento, mas é importante que a gente consiga deixar esse lugar flexível, ou seja, que a gente consiga estudar num dado tempo, mas também interromper esse estudo, separar um tempo para novos lazeres, que são aqueles novos lazeres possíveis, né? Não é mais o lazer fora de casa, mas é o lazer em casa. Filmes, livros, as muitas lives que têm acontecido, música e afins. Vem uma pergunta aqui que eu vejo no chat, a questão do desafio também, que é lidar com filhos, com família. E o que eu pontuo a respeito desse aspecto é que, se não houver solidariedade da nossa parte, nós não vamos avançar quase nada. E essa experiência difícil não terá servido para muita coisa, né? Porque o que eu tenho percebido são professores fazendo assim esforços incríveis, né? Especialmente amigas minhas professoras que têm dado aula com filho no colo, e é um desafio imenso, mas o que mais me encanta é a solidariedade do estudante, que entende que essa é a condição da professora nesse momento. Do meu lado, eu tenho meus colegas, os colegas, eu chamo meus colegas, os estudantes, que às vezes vão para o Zoom. E eu tenho falado nas minhas aulas, passa o cachorro, eu falo, o cachorro. É uma forma de respeito e compartilhamento da intimidade do outro. Então, é o filho, é a família, é um parente que passa. Gente, isso tudo faz parte desse nosso momento e eu acredito que isso continuará a fazer parte. A nossa nova forma de lidar com a intimidade, né, vai ser outra dimensão desse novo mundo que nos espera depois da quarentena. Então, é um desafio e eu entendo que para o estudante também. Agora, eu tenho achado muito mais interessante, bonito, que a gente possa não se envergonhar mesmo da nossa intimidade, né? Então, eu estou aqui com vocês, eu estou a cerca de 3 metros do meu sobrinho de 8 anos, que está tendo aula, né? Também pelo Zoom, então ele está fazendo as aulas dele lá do 4º ano. Enfim, daqui a pouco passa minha avó aqui no fundo, a vida nossa se transformou nessa rotina. E vocês... Tinha um galo cantando na primeira reunião, não sei se alguém ouviu, né, se o microfone permitiu captar, mas o galo, eu falei que com umas pessoas mais cedo que o galo ele adora cantar quando eu estou aqui numa reunião pelo Zoom. Então, tudo isso a gente vai precisar entender que faz parte do ser humano, faz parte da vida do ser humano, né? E a gente passou, na minha opinião, os últimos tempos tentando tornar a vida muito, muito assim, plástica, né? Muito artificial, né? Pessoas existem e quando elas não passam na tela, elas estão passando na nossa cabeça, mesmo quando a gente está dando aula ou assistindo aula, né? E não há que se envergonhar disso, poder compartilhar sobre isso é muito bom. Então, o respeito à intimidade, eu acho que é um dos grandes elementos que a gente tem, né? E aí, eu fui vendo aqui perguntas ao longo, né, desses momentos aqui. Então, uma que a Vanderleia tinha trazido para a gente aqui era o reconhecimento do trabalho dos professores, né, mas o desafio do não procrastinar, né? Como não procrastinar? Olha, eu acho que o único caminho que a gente tem é de autoentendimento. Então, volto a dizer, do NAP como um lugar de reflexão. Eu tenho pensado muito o apoio psicopedagógico como um lugar de escuta, acolhimento e depois de um feedback. E esse feedback pode ser do mais variado tipo, né? A Caroline dizia aqui para nós agora há pouco, planejamento de estudos para quem precisa mais desse ponto. Pode ser uma escuta mais terapêutica, né, para quem tem essa demanda nesse momento. Nós já temos estudos que mostram que a principal variável para a efetividade da aprendizagem é o bem-estar psicológico. Não é o melhor computador, não é a melhor sala de aula, não é o melhor professor, né? Não são as horas de estudo, mas é o bem-estar emocional. Quando eu estou bem com as minhas emoções, algumas horas de estudo
são extremamente produtivas. Mas quando eu não estou legal, isso torna-se improdutivo. E eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse momento. Eu me preocupo com que a gente não procrastine, que a gente mantenha um mínimo de rotina para fazer o que é possível. Mas também me preocupa o excesso. Haverá mudança. Eu tenho escutado muitas pessoas dizendo, mas como que vai ser? Vai ter muita perda? Vai ser um semestre prejudicado? Não, não vai ser um semestre prejudicado. 2020 é um ano paradigmático. Ele vai dividir águas no Brasil e na Terra para todos os povos. E não se trata de prejuízos ou ganhos. É o que é. Haverá mudanças. Nós passaremos por novos processos de experiência, de aprender. E eu nem digo que é só aprender conhecimento teórico-técnico. Eu acho que nós vamos ter que aprender a lidar com o imprevisto e, essencialmente, a lidar uns com os outros. O que eu também escuto bastante como desafio, como foi colocado aqui, é como é que eu vou estudar, como é que eu vou ser um bom aluno, como é que eu vou ser um bom profissional se eu estou em casa com todos os desafios que uma casa nos apresenta. Como eu expliquei, marido, esposa, filho, filha, animais de estimação, outros familiares, falta de espaço privado. Nós vamos precisar aprender a conviver com todas essas pessoas, nós vamos precisar conversar uns com os outros. Aqui no início mesmo, a coisa aqui não funcionou, vim para o celular. A única maneira que eu tenho de resolver isso é dizer, gente, eu estou tentando fazer o que eu consigo. É a maneira melhor que vocês têm de lidar com isso. Talvez seja dizer, ok, nós também. A gente está fazendo o que a gente consegue. E como disse uma aluna minha da pós-graduação, uma querida amiga, que disse assim, olha, todo mundo pega na mão de todo mundo, ninguém solta ninguém. É a única condição possível da gente construir alguma coisa depois. Né? Menos individualidade e mais solidariedade. Eu tô chato com solidariedade, é meu sobrenome ultimamente, mas enfim. Né? Espero executar também esse mantra assim que a gente voltar a nos ver presencialmente, fisicamente, né? Que sejamos mais solidários com a diferença, principalmente, com a diversidade. Né? E diversidade é tudo, viu, minha gente? É um colega de sala também que tem dificuldade, que a gente quer abandonar, não quer fazer trabalho com ele. Há muito tempo, tá aí a equipe do NAP, Larissa, Cláudio, mas Caroline, que é mais antiga, Tânia, já me ouviu falar muito sobre a necessidade de nós desenvolvermos dentro da Univiçosa políticas inclusivas, não só para o aluno que tem necessidades educacionais especiais, mas um movimento de inclusão, de repúdio a bullying e de inclusão no seu mais amplo sentido. Né? Ou seja, de trazer aquele aluno que é excluído na sala de aula pelas suas características de personalidade, enfim, pelos seus comportamentos, que a gente possa também integrá-lo, né, a um grupo, para que a gente possa se entender como parte de um todo maior, que no nosso caso é a Univiçosa, e naturalmente cada um tem um todo maior ao qual pertence o FV e afins. Mas eu entendo que essa identidade também que nós criamos ao longo de muitos anos, ela nos ajuda a sobreviver melhor a esse desafio todo aí. E, dona Ana Paula, queridos colegas, outras perguntas mais técnicas, mais específicas. Eu estou com uma coisa muito humanista. Mas eu acredito que esse... Muito pensando no ser humano para além. Sérgio, acho que a minha internet está instável. Você está me ouvindo? Acho que a nossa colega Ana Paula continua com problemas de internet. Portadinho. Eu disse só aos colegas que deixam de reação, vendo legal. Você me ouve então, agora, Sérgio? Maravilha. Ana, enquanto você restabelece, agora eu te ouço. Pode falar. A minha internet está muito instável, muito instável. Mas agora eu estou te ouvindo bem. Ai, que bom. É que eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer minha pergunta, mesmo se eu ficar instável, você responde, depois eu vejo na gravação. Certo. Você falou dessa questão da solidariedade. Eu acho que essa abordagem humanista que você disse também,
Acho que é muito nesse sentido que nós pensamos mesmo em trazer o NAP para falar, e eu acho que vocês têm muito a contribuir nesse sentido para a gente. Porque nesse momento, acho que a gente está precisando muito dessa questão encorajadora, sabe? Dessa coisa de ter alguém que possa nos dizer que a gente vai conseguir criar esse novo normal, mesmo que nossas prospecções não se realizem, que seja outra coisa do que a gente está pensando, muito diferente, mas que vai dar certo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode se preparar para esse novo cenário, do qual a gente não faz a menor ideia de como vai ser, esse novo normal que nós não sabemos o quão diferente vai ser. Como que a gente pode preparar a nossa cabeça, preparar o nosso espírito para isso? Ana, eu vou dividir essa fala em 3 pontos. Uma conectando com alguma coisa que eu falei lá na nossa primeira reunião, tá? Que é o seguinte, não tem muito como saber se vai dar certo, porque o que a gente achava que dava certo em fevereiro ou janeiro não faz o menor sentido atualmente, né? Eu tinha convicção que dava muito certo umas coisas que eu fazia em sala de aula, hoje não tem sala de aula para eu dar aula. Novo contexto. Então, ao mesmo tempo em que eu tinha alguma noção de certeza no passado, eu ignorava tudo aquilo que eu desconhecia. Então, todas as vezes que a gente sente uma certa ansiedade, eu queria pedir para todo mundo que já sentiu ansiedade dar uma mãozinha daquela amarelinha para eu ver, só para eu saber se sou só eu que sou ansioso, né? Pois é, todo mundo aqui, pelo jeito, quase todo. Laís não sentiu ansiedade, nem a Sara, mas o resto da turma sentiu. A Luana sentiu. Pois é. E todos nós já sentimos ansiedade ou angústia, que é um sentimento diferente de ansiedade, um pouco mais agudo. Porque sempre existe alguma coisa que a gente não conhece. Sempre tem alguma coisa que pode nos incomodar e a gente não localiza muito bem o que é. Pode ser um pensamento sabotador que a gente não localiza, alguma coisa que não está muito bem ajustada para nós e que, enfim, isso nos incomoda. Agora, isso foi escancarado. A gente tinha algumas incertezas e a gente lidava com elas comprando, né, o consumo, bebendo, comendo, enfim. A gente lidava com essas pequenas angústias do dia a dia, com esses maus hábitos de consumo, de ingesta de álcool, de alimentação pouco saudável, de maratonar na Netflix, etc. e tal. Agora a coisa foi escancarada. O que tem diante de nós é uma grandíssima incerteza. Então o primeiro ponto é esse. Há uma grande incerteza, mas a gente já sabe um pouco como é lidar com incerteza no passado. Então a gente pode tirar uma experiência daí. Virá muita angústia, mas nós vamos falar sobre a angústia. A angústia só se resolve falando. É necessário que a gente converse. Então o NAP é um ambiente de conversa. A palavra escola, na sua origem, deriva da expressão conversar. Escola é o lugar onde se conversa. A Univiçosa, portanto, e o NAP são esse espaço. Hoje, não presencialmente, pelo nosso Instagram e pelo nosso WhatsApp. Bom, esse é o ponto 1. O ponto 2 é que a formação para esse futuro e uma certa noção de que, ok, né, Ana Paula, pode dar certo, pode ser uma coisa boa, para mim ela tem 2 pilares. O pilar número 1 é, nós já sabemos que é necessário formação técnica, competências e habilidades. Não é só decorar coisas, você tem competências e habilidades para exercer uma função. Isso é fundamental. De outro lado, para que isso aconteça, é necessário a chamada aprendizagem significativa. O que a gente aprende tem que fazer sentido para nós. Tem que se conectar com as nossas experiências e saberes. Esse é um lado da coisa. Esse a gente conhece. De outro lado, um lado negligenciado são as competências humanas, a formação do ser humano. E para isso, eu não tenho só que ter do lado de cá aprendizagem significativa. Eu tenho que do lado daqui ter vida com significado. Viktor Frankl, um psiquiatra famosíssimo que sobreviveu a um campo de concentração, escreveu um livro chamado O Sentido da Vida, escreve isso claramente. A gente precisa encontrar sentido para aquilo que nós fazemos. Não só para aquilo que aprendemos, mas para aquilo que fazemos da vida. Então,
interlocução entre o sentido da minha prática com o sentido da minha vida, eu entendo que a gente acha caminho. É um pouco de David Ausubel na aprendizagem e um pouco de Viktor Frankl, possivelmente, no dia a dia das nossas ações. Esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto é que a gente, e aí quem é meu estagiário aqui de clínica já me ouviu falar sobre isso, a gente precisa lembrar que para a vida ser boa, para que a gente possa ter uma vida qualificada, primeiro, a gente tem que ter conexão com as pessoas. A gente tem que ter noção de pertencimento. Então essa é a pior hora para você romper laços. Essa é a hora de fortalecer laços, de se conectar com a tua família, com a tua faculdade, se conectar com as pessoas, se conectar com as instituições que agregam essas pessoas. O segundo elemento fundamental para o nosso bem-estar é o senso de desempenho adequado, o senso de autonomia, o senso de que eu sou capaz de lidar com isso, eu posso resolver problemas. Né? Então, se acalmar, discernir, procurar soluções, saber que é possível resolver, mesmo que o problema seja desafiador. O terceiro aspecto tem a ver com a questão da procrastinação de um lado e com uma certa opressão de outro, que é limite realista. Eu posso me dar a liberdade de algumas ações, mas não de todas. Eu vou ter que fazer um equilíbrio, eu vou ter que fazer uma mediação. Né? Eu tenho, como uma criança, eu tenho que ter limites e reconhecê-los para que não os ultrapasse e me machuque e também para que eu não fique muito fechado, muito preso. É necessário também que a gente entenda nossas necessidades emocionais, respeite as nossas necessidades emocionais. Estou triste, não joga debaixo do tapete, nem vai tomar antidepressivo. Lide com a tristeza, procure pessoas, converse, vá a um profissional, fale conosco no NAP. Somos uma equipe para isso lá, né? Uma equipe para te escutar. Hoje o meu carro-chefe não é fazer um plano de estudo só, é escutar pessoas. É isso que os meus colegas Cláudio, Larissa, Caroline, Tânia, é isso que eles têm feito o tempo todo. Né? E finalmente, seja espontâneo, tente ficar bem com as incertezas dessa coisa toda do momento, e tenha lazer. Espontaneidade e lazer andam juntas. O contrário disso é uma vida inibida, uma vida muito restrita. Então, busque esse caminho. Né? E claro, lembre-se, né? O último elemento que eu falei tenha lazer, não se puna, não se proíba de ter bons lazeres, bons momentos de descanso e confraternização com os seus. Então, são esses 3 ganchos, né, que eu acho que saber lidar com angústia, aprendizagem e vida com significado e esses pilares do desenvolvimento humano que me parecem assim conexos para a gente poder lidar com seja lá o que vier pela frente, juntos, essencialmente juntos. O Sérgio, a Thalita mandou aqui um comentário, na verdade, perguntando se ela pode mandar a mensagem que o Cláudio enviou aqui no chat, no grupo da sala dela. Pode sim, Thalita. Essa mensagem com as orientações do NAP, Sérgio. Sim, na verdade, eu vou acompanhando aqui também, todo o material que vocês quiserem, os slides que nós temos, né? Nós temos mais que o slide. Na verdade, a gente tem quase que um pequeno e-book com todas as postagens que a gente fez até mais ou menos 15 dias atrás. Né? Então, pode entrar em contato conosco pelo direct do Instagram, né? Que eu acho que é uma forma mais simplificada, não ia dizer simplória, mas é simplificada, ou pelo próprio e-mail do NAP, quem preferir o e-mail, nap, né, nap@unificosa.com.br. Lá vocês vão poder ter, primeiro, o contato conosco, material que vocês quiserem, a gente disponibiliza tranquilamente, e lá você cria um canal de comunicação, você vai ser direcionado ou para conversar com... É tipo Polishop, lá você vai falar com um de nossos atendentes. E aí a gente vai poder Eu acho saber. Que esse tipo de orientação, até que as meninas iam apresentar, seria ainda mais útil para a gente que é calouro, porque muitas dessas angústias são mais frequentes, pelo menos eu vejo mais na minha turma, porque tem muita gente que acabou de sair do ensino médio, então eles não sabem muito bem como que é a apresentação de trabalhos na faculdade, como que funciona a vida na faculdade, porque é muito diferente.
Então, como eu já fui de outras graduações, as pessoas vêm me perguntar muito. Eu dou a minha opinião, mas acaba que a minha opinião é muito subjetiva, é o que funcionou para mim. Então, eu acho que procurar os meninos que estão fazendo essa orientação seria muito interessante para eles. Inclusive, a gente estava num período de apresentação de trabalho do Adriano, vai finalizar a semana que vem, e eu vi as pessoas tendo muita dificuldade em metodologia científica, como fazer um artigo, em como apresentar. O Adriano deu a liberdade de a gente poder apresentar quem se sentisse confortável, mas você via que poucas pessoas se dispuseram a falar, inclusive normalmente eram pessoas que já fizeram graduações. Por exemplo, no meu grupo foi eu e a Roberta, que já é formada, em outro grupo foi a Elisa, que já era formada, em outro grupo foi a Karine, que já era formada. Então acabou que as pessoas que eram novatas, que eram calouros mesmo, não tiveram essa confiança de apresentar. E eu acho que se fosse ao vivo, se fosse presencial, seria ainda pior, porque eu me sinto mais nervosa apresentando presencialmente do que pro computador, porque eu tô apresentando no meu quarto, então é diferente. Então eu acho que seria muito interessante, porque ano passado eu passei muito aperto para apresentar trabalho, era sorteio, tipo, tinha um grupo de 7 pessoas, aí lá na hora o professor sorteava 2. Então para mim era a pior pressão do mundo. Essa parte, Thalita, do trabalho, por exemplo, a gente tem uma fase, eu vou pegar um pouco do que a gente fazia, mas ao mesmo tempo vou insistir no ponto de que a gente está tentando conversar com cada estudante, porque, como você já mesma disse, apresentar um trabalho usando na plataforma Zoom, chegar aqui, compartilhar uma tela, né, esse processo, ele também já é diferente, já implica uma outra dinâmica, e que para uns é mais confortável, para outros estudantes que têm um pouco mais de dificuldade com tecnologias, é super complexo, né, até entrar na própria plataforma é um desafio. Mas a gente pode dizer que a orientação de estudos visando, de fato, explicar para o estudante que estudar é uma coisa que se aprende, né? Quer dizer, estudar não é uma coisa, não é só pegar um caderno e sair tomando nota. Existem várias técnicas de estudo, né? Várias maneiras para que você também identifique quais são as que você se adapta melhor, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto, aí sim, sobre o trabalho, é que tanto na construção de um texto, ou seja, na redação, na escrita de um texto, quanto na apresentação, e aí eu vou dizer da apresentação enquanto condição emocional, né? Na apresentação, como lidar com a ansiedade. E também na apresentação, na sua questão técnica, ou seja, como que eu vou montar um slide, como que eu posso fazer para um slide não ficar com informações demais, qual é o número de slides adequado para um determinado tempo de seminário e apresentação, né? Quais são os tópicos que não podem faltar. Esse é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente faz cotidianamente com cada estudante que chega, e dentro da proposta da questão que a Vanderleia citou, que é a seguinte: é sob medida, é uma questão de adaptar, né, a todo esse procedimento às características do estudante. Então, esse processo de adaptação ele já ocorre, né, tradicionalmente, e agora cada vez mais, né, porque nós estamos num grande processo, né, de ações visando a adaptabilidade coletiva ao Zoom, que para mim até outro dia era barulho de carro de Fórmula 1, Zoom, menor ideia que era isso, eu fiquei sabendo quando essa pandemia começou. Hoje em dia, o Zoom é tipo a sala da minha casa, sabe? Então, realmente, o tempo todo... tem uma pergunta aqui, se os serviços são apenas para o pessoal da Univiçosa. Hoje o NAP ele prioriza esse apoio ao estudante da Univiçosa, a equipe, né? Eu falo do estudante, mas eu falo do estudante, gestor, professor, né? Reitores, enfim, todos que quiserem conversar conosco podem nos procurar. E, paralelamente a isso, a gente tem algumas ações de extensão. A Tânia faz pouco tempo, me parece, a Caroline ainda não estava conosco não, mas a Tânia faz pouco tempo apresentou, né, um pouco do nosso trabalho e deu um suporte num colégio. Você podia fazer um comentário, Tânia, eu não lembro o nome do colégio agora. Ana Paula tem uma... Ana. Sérgio, não, te interrompendo só rapidinho, que temos 7 minutos, só para a gente agilizar. Tá, só para a Tânia comentar um pouquinho eu não vou lembrar o nome do colégio, e ela vai falar melhor do que eu, porque ela foi lá fazer essa extensão numa escola pública, e é uma preocupação nossa
creio eu que na volta aí cada vez maior, né? Diga para nós um Isso, pouquinho, Tânia. Venham para o Isso, Colégio então. de Coimbra. Oi, então, a gente teve no colégio, no Exedrat, né? Ali no alto da UFV, e foi um trabalho que a gente fez em 3 turmas, basicamente com o pessoal do ensino médio, né? O índice de tentativa de suicídio estava muito alto lá, o pessoal estava muito preocupado com isso e pediu um suporte nosso. Então, foi um trabalho bem legal, eu fiz justamente com a turma, né, dos estagiários que terminaram o estágio antes dessa turma que está agora, e foi muito legal, sabe? Uma coisa que, assim, a gente até podia dar continuidade, a hora que tudo voltasse, né, ao normal. Eu não conheço a Tânia, ela é professora também? Tânia é psicóloga. Não, pode responder, Tânia, desculpa. Pois é, eu sou psicóloga do NAP, eu tenho alguns bons anos de instituição, mas eu trabalhava na administração. Assim. Trabalhei com o Evaldo, né? Na verdade, trabalhei lá com a direção durante 13 para 14 anos e agora eu estou no NAP com o Sérgio. Eu me formei na instituição mesmo, né? E tive essa oportunidade de estar atuando na minha área. E é sim, isso. é porque eu nunca tinha ouvido esse nome como professor, então eu pensei assim, Não. eu não conheço. Vou acrescentar aqui que a Tânia, além de psicóloga, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, fez essa especialização aqui na Univiçosa com o nosso time, né, Tânia? Então, além de ter uma experiência vasta na casa, tanto como profissional quanto como aluno de graduação, tem uma identificação enorme, tem a pós-graduação, então é parte desse espírito de trabalho que a gente tem aí junto com os estagiários. Agora, eu queria só pontuar uma questão, então, acho que tem essa preocupação, sim, Thalita, social. O Evaldo já falou muitas vezes sobre isso comigo, com Tânia, de sempre que possível a gente levar alguma ação para as escolas, né? Então, a gente teve uma fase agora... mesmo? É o reitor. Tá. Reitor da Univiçosa. Ele tem essa preocupação. A gente passou por um período de credenciamento para centro universitário, agora desafogávamos, né, um pouquinho de trabalho, veio a pandemia, mas a gente pretende ainda estender, sim, esse trabalho para as escolas, né? E já existe um movimento em curso que eu creio que no segundo semestre vai ser colocado na ativa ou no próximo. Eu queria fazer uma observação, Guilherme, eu falei sobre filhos, né, Guilherme? Você me perguntou. Eu queria só complementar. Filhos e tudo mais que faz parte da nossa vida, nós vamos precisar entender, tanto o nosso quanto dos outros, que é isso mesmo, que eles fazem parte da vida, né? Então, a menininha da Ana Paula vai estar lá com ela, se for o caso, vai estar mesmo. Não tem problema, não. Eles, crianças, é que vão precisar do nosso cuidado, né? Porque eles não vão entender muito bem que não é férias, que o fato da gente estar em casa não significa que a gente pode brincar o tempo todo, né? Mas eu acredito que se do outro lado da tela, o meu professor, o meu colega estudante, quer dizer, se nós tivermos essa solidariedade, vai ficar mais fácil, né? Eu acho que se toda vez que eu abrir a tela do meu computador para falar com as pessoas, eu me sentir acolhido e puder transparecer esse acolhimento para as pessoas, isso vai ser bem mais fácil. E se tiver alguém do outro lado passando por apuros, vai ser bom se a gente puder ajudar. Mas vai parar a aula. Vai parar a aula. A vida é maior do que a aula, eu tenho convicção disso, né? E a gente precisa levar isso muito a sério daqui para frente. A vida é maior do que as nossas questões pessoais, né? E eu queria fazer uma pontuação que ia me passando. Quando começou a pandemia, a quarentena, eu me lembro de um estagiário meu que estava muito nervoso. E aí ele brigou com as pessoas, porque ele estava muito nervoso, ele brigou, ele falou mal da Univiçosa, ele entrou no Instagram, ele brigou comigo, ele brigou. E aí eu tive uma conversa com esse grupo, foi muito legal, porque eu falei, gente, a gente tem um modo criança, não é infantil, é um modo criança. Todos nós temos um modo criança, todos nós temos. Quando a coisa aperta, o modo criança é aquele que dá vontade de chorar, dá vontade de agarrar na barra da saia da mãe ou da calça do pai. É quando a coisa aperta que a emoção aflora. E eu falo que para cada momento criança vulnerável, que nós temos direito de ter, todos nós temos esse direito, alguém do outro lado tem que vir nesse lugar de adulto saudável e fazer igual eu brinco em sala de aula, bater na cabeça assim, falar, calma, vai passar.
Mas pode gritar comigo enquanto isso. Eu não vou gritar de volta. Eu sou adulto saudável e daqui a pouco, quando eu for uma criança vulnerável, eu vou te pedir um abraço. Então, a gente vai trocar de lugares. Mas trocar de lugares não é trocar socos, tapas, pontapés e impropérios. É trocar carinho e ter paciência com quem está nesse momento difícil, porque amanhã você vai estar nesse momento e você vai querer que tenham paciência. Solidariedade, gente. É por aí. Muito interessante essa percepção, Sérgio. É sempre bom conversar com você, com o pessoal do NAP. Vocês passam para a gente um entendimento muito mais amplo, sabe? De vida mesmo, para as nossas reflexões. E nós temos 1 minuto e 20. Eu preciso terminar, finalizar agora. Tem webinar que não dá nem vontade de finalizar. Dá vontade de abrir mais salas e mais salas. Mas não podemos, minha chefa está aqui. Preciso preservar o meu... Qual é a próxima? Para não perder. Olha só, Thalita, a próxima, Thalita maravilhosa, me lembrando aqui de falar qual que é a próxima reunião, a próxima webinar. É Histórias de um Médico Veterinário nos Emirados Árabes, com a nossa gestora Alessandra Sayeg, médico veterinário ex-aluno Frederico Freitas, depois de amanhã, mais conhecido como quinta-feira, às 15 horas. Falta menos de 1 minuto. Sérgio, muitíssimo obrigada. Tânia, sua participação, da Carol também. Thalita, você arrasou na sua participação também. Eu já pedi o e-book lá no direct, hein? Já pedi o e-book. Sérgio, suas últimas palavras para dar uma mensagem final com 15 segundos. Gente, palminhas para vocês que estão aqui presentes nesse momento de compartilhamento, pela paciência com os problemas iniciais. E meu muito obrigado.